superação. O senhor perdeu ali 2 jogadores importantíssimos do seu meio-campo, perdeu 2 laterais, jogadores de seleção, perdeu o Pulgar também, que é um jogador muito importante. E desde que começou a Copa América, o Flamengo começou a jogar com esses desfalques. O Flamengo se supera contra o Atlético Paranaense, empata o jogo no último segundo, depois contra o Bahia, contra o Grêmio, e vai vencendo. Dos 18 pontos, né, que o Flamengo... Queria que o senhor falasse como é que tem sido o dia a dia com os jogadores nessa questão de superação. A gente vê que o Gerson cresceu muito, o Wesley cresceu muito também na lateral esquerda, o Davi Luiz cresceu muito. Muitos jogadores nessa fase desfalcado cresceram muito, assim, e ganharam até a confiança do torcedor. Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Eu falo a primeira parte, depois o Kleber a segunda. Fala com a Flá TV, que acompanha os treinamentos todos, que ela pode ajudar vocês. Só eu vou responder porque é o trabalho, não tem outra palavra, gente, é o trabalho do dia a dia, é o detalhe individual de cada atleta, é o detalhe de cada setor, né? O setor que vem mudado muitas vezes, setor de defesa, setor de meio campo, setor de ataque, é o trabalho coletivo da equipe, mesmo com pouco tempo que às vezes a gente tem, né? 1 ou 2 treinos, a gente usa muito o vídeo, a gente usa muito o contato direto com os atletas para que eles entendam esses processos. E a gente tem conseguido, né? E por isso que eu digo, vender isso a eles e eles comprarem essa ideia. E as vitórias vão acontecendo, e isso fica mais fácil de tu trabalhar nesse sentido. Estava engatilhado hoje, se não ganha ou se perde, porque poupou o Pedro. Estava escancarado. Ninguém poupou o Pedro, gente. O Pedro sentiu a perna ontem à tarde. Ele correu o risco de não vir, aí se predispôs a vir para cá. Eu sei que a imprensa ela é também de Minas, mas eu tenho que falar para o pessoal da torcida, direcionar para a torcida do Flamengo. Ninguém poupou ele, eu não sou maluco, eu não sou... Cara, todos os indícios estavam, eu externei isso para toda a direção, o presidente, ele estava sentindo, era um risco temerário de iniciar com ele para estourar o cara. Ele ia estourar. E aí tu tem que gerir isso com um certo tempo. Então, a gente procura nesse bastidor ter esse bom senso em relação a tudo isso. E eu vou aproveitar para valorizar o Carlinhos, né? O Carlinhos não joga um jogo inteiro desde o Campeonato Carioca. Teve uma lesão recentemente, recuperou e vem treinando muito bem. Então mereceu a oportunidade e aproveitou e foi premiado com um gol, né? A gente fica muito feliz por ele, os atletas todos, todo o grupo ficou muito feliz por ele. Boa noite, Tite. Boa noite, Kleber. Parabéns pela vitória, o resultado, belíssimo resultado aqui. É um jogo emblemático, é o primeiro confronto entre Flamengo e Atlético nesse estádio. Na minha opinião, não sei dos amigos, é a maior rivalidade interestadual, para mim, Flamengo e Atlético. Então, um jogo uma rivalidade bem aflorada. E no início do jogo, Tite, a gente deu para olhar taticamente você colocando o Gerson pelo lado direito, o Luiz Araújo, se eu estiver equivocado, um pouco mais por dentro, encostando um pouco mais no Carlinhos. E em alguns momentos você meio que foi alterando, muitas alterações e variações. E isso foi dificultando um pouco o Atlético. Ficou confuso, o Flamengo abriu o placar. Em determinados momentos, o Gerson era o meia, o Luiz caía pelo lado direito. Essa variação tática é um dos fatores com que fez o Flamengo hoje ser letal taticamente em relação ao Atlético, que pouco criou, quando realmente teve algumas oportunidades, o Rossi foi muito bem, mas principalmente essa variação, Gerson e Luiz Araújo, que deu para perceber nitidamente, né, que trocavam de posições e confundiam um pouco que tinha o Scarpa atuando como lateral. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque as principais jogadas do Flamengo foram naquele setor. Está perfeita a tua observação, era uma flutuação para gerar um desequilíbrio de marcação da equipe adversária. O Gerson tem essa capacidade, o Luiz por dentro ele tem ataca espaço. No último jogo ele treinou, ele fez um grande jogo. Então ela tinha sim essa variação, por vezes na flutuação. E aí a pergunta é tática, a resposta é tática, vindo de fora para dentro do Gerson para gerar superioridade no meio-campo com ele, abre um espaço para numa retomada do adversário a jogar ali, aí vinha a compensação do Luiz. Então, houve sim. Tite, ainda em cima dessa questão do não poupar, você falou desse assunto e eu recordei, quando você estava entrando no ônibus hoje, saindo do hotel, o torcedor, Tite, é para ser campeão, não poupa ninguém não, pelo amor de Deus.
Então, para esse torcedor, que eu fico imaginando o que ele está pensando agora, e para a torcida do Flamengo, para você direcionar mais uma vez essa explicação para a torcida, eu queria que você falasse sobre essa situação. Assim, vocês têm todo o controle do pessoal da fisiologia, o campeonato tem 38 rodadas, a gente está terminando o primeiro terço apenas do Campeonato Brasileiro agora, o Flamengo está nessa pegada aí dos desfalques que já foram falados aqui. Queria que você explicasse didaticamente para esse torcedor, mais óbvio, que também é um sentimento real de muitos, né, que quer ver aqueles 11 ideais, mas que é um grupo, na verdade, e aliás um grupo forte que hoje conquistou uma das maiores goleadas sobre o adversário, o Atlético Mineiro, em campeonatos brasileiros. O atleta não é máquina, e eu tenho que saber disso. Eu estudei para isso, eu acompanho isso, e eu não sou louco, eu não sou maluco. Isso eu não tenho. Posso até ter alguns repentes de maluquice, mas não sou na essência. Alguns jogos vêm tendo uma distância de 66 horas, né? O que é muito difícil de recuperar. A gente tem trabalhado muito, departamento clínico, departamento de fisiologia, departamento físico tem trabalhado muito para isso. A gente tem conseguido reduzir o volume de treinamentos para poder dar condições aos atletas, muitos jogando no sacrifício, fazendo um tempo a mais ainda, né? Às vezes pela necessidade do resultado. De novo, agora a gente tem um jogo sábado, né? O período é muito curto, o jogo ainda diminuiu 1 hora ainda, né? É muito curto para a recuperação, mas a gente tem que trabalhar, essa é a realidade, tem que trabalhar. Nós pedimos para o jogo ser domingo, né? Nós pedimos para o jogo ser segunda. Boa noite. Boa noite, Tite, boa noite, Kleber. Justamente sobre essa questão do jogo de sábado contra o Cuiabá, ele foi passado, né, das 9 para 8 horas. Eu queria entender se essa horinha de diferença para menos, o que muda na preparação do time? Muda muito. Isso que é reduzido, né? Nesse sentido, hoje até entra em equidade, porque o Cuiabá, se bem que o Cuiabá jogou um pouquinho mais cedo, é uma equidade, mas a gente passou em momentos que não tinha. O adversário tinha 72 horas para recuperar e a gente 66. Mas não adianta ficar falando, a gente tem que trabalhar, recuperar os atletas, usar de toda a qualidade do nosso departamento, que tem essa qualidade para isso, né? E jogar sábado, 8 horas da noite. E pedir para o torcedor nos auxilie, torcedor. O carinho, passe o carinho para os atletas. Eles merecem. O quanto está se dedicando atrás, o quanto eles estão aplicados com todas as situações, eles merecem. Eles merecem o carinho no jogo que vai ser extremamente difícil, e é normalmente um terceiro jogo com 6 dias, não são só nós, são todas as equipes, naquilo que é um calendário que tem que ser melhorado. Boa noite, Tite, boa noite, Kleber, Gabriel Alfa, canal Paparazzo Rubro Negro, parabéns pela vitória. Tite, queria te fazer uma pergunta sobre uma notícia que saiu um pouco antes do jogo. Oi? Fácil. Uma notícia que saiu um pouco antes do jogo, enfim, estava toda a concentração, não sei se o senhor chegou a receber essa notícia já, né, que é do interesse do Flamengo em repatriar o Lucas Paquetá. Queria saber como que você enxerga essa situação, você que treinou ele na seleção brasileira em diversas oportunidades, se você se anima com essa possibilidade de voltar a ter o Lucas Paquetá jogando esse timaço aí que é o Flamengo. Lohan, Gerson, Matheus, Arrasca, é o nosso real aqui. O nosso jogo começou hoje às 10h30 da manhã. 10h30 a gente entrou para o jogo. O externo para nós não. Boa noite, Tite. Boa noite, Kleber. Parabéns pela vitória. Cidão Marino, Litoral News. Queria fazer 2 rápidas perguntas. A primeira sobre o lado mental. O Carlinhos, na saída do intervalo, ele citou que perdeu a mãe. Queria saber como vocês conversaram com o jogador para ele voltar marcando gol. E se o Pedro teve participação nisso. A gente sabe da índole do Pedro fora do campo, está na mesma posição, se o Pedro teve participação. E uma segunda em cima do que vocês falaram agora há pouco. Palmeiras teve um jogo alterado de sábado para segunda. Falta isonomia também nessa questão, na visão de vocês? O Tite citou que tentou alterar o jogo para segunda. O Palmeiras alterou o jogo contra o Corinthians. E aí vocês falaram que o Flamengo tentou, mas não conseguiu. Obrigado. Eu só repeti aquilo que o presidente colocou. Certo, presidente Luiz? Eles estão presentes. A informação. Quando ela é informação, não é opinião, é informação. Quanto ao Carlinhos,
o clube acarinhou ele, né? A direção, a comissão técnica, o grupo de apoio, os atletas acarinharam, trouxeram ele para o trabalho, deram tempo para ele recuperar, ele vinha de uma lesão também, uma perda de uma mãe, uma perda grande, né? E o clube trazendo ele para cima, levantando o astral, ele treinando, e os últimos treinamentos dele foram muito bons e mereceu a oportunidade e mereceu esse prêmio, como eu falei antes. Problemas particulares, superou, lesão, superou. E quando nós jogamos contra o Nova Iguaçu, a bola não chegar nele pelo grau de qualidade que ele demonstrou hoje. Tá? Vamos para as 3 últimas. Tite, o Atlético do Milito, né, faz uma saída de 3, faz muito jogo posicional. Foi estudado isso durante a semana? Acredito que sim, óbvio. E até por isso você preencheu mais o meio campo, porque foi alinhado, né? O Alan e o Léo Ortiz. Você que geralmente jogava com um primeiro volante, e aí eu tinha o Dela Cruz, eu tinha o Gerson, trabalhando ali um pouco mais como um segundo volante. Hoje bastante alinhado, e até esse jogo muito forçado e combinado pela direita, né? Nosso amigo até falou aqui sobre o Gerson e também o Luiz Araújo, mas importante ressaltar também o Wesley, que por vezes fez o corredor pelo lado direito, o Ayrton Lucas fechou como um terceiro zagueiro pelo lado esquerdo, e foi onde eu acredito que teve total superioridade no primeiro tempo diante do Galo. A observação tática, ela correta, a leitura foi essa do lado direito nosso, sim. Ela foi, ainda mais a estratégia também do posicionamento. As equipes se estudam, ela sabe. O Fux saía muito bem pelo lado esquerdo, a gente sabia que tinha que tirar a bola do Fux, porque ele tem bom pé, muito bom construtor, independentemente do lado. A gente sabia do Mariano também, que ia ter uma boa saída se fosse. Você fez a pergunta e deu a resposta. Deu a articulação, sim. E ele também sabia do jeito que nós íamos. Tanto é que ele botou um jogador